Talk Fértil, um podcast sobre reprodução humana, gravidez e fertilidade, por Ricardo Luba. Olá, sejam bem-vindos a mais um Talk Fértil. Eu sou Ricardo Luba, sou ginecologista, trabalho especialmente com reprodução assistida e venho de tempos em tempos conversar com vocês sobre temas relacionados à reprodução assistida, sobre fertilidade, sobre saúde da mulher e medicina e estilo de vida. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está um pouco fora da moda, que é engraçado, que antigamente a gente via mais, que são as consultas pré-concepcionais. Então é aquela consulta que teoricamente já é o começo do pré-natal, em que a paciente vem para você e fala: doutor, eu estou pensando em engravidar, eu queria dar uma olhada para a gente ver o que precisa ser feito, planejando esse futuro reprodutivo. E a gente, como especialista de reprodução assistida, a gente tem que entender que uma das nossas funções é ajudar o casal a planejar, né, a fertilidade, a planejar o número de bebês que a gente quer ter. Para quê? Para que a gente possa pesquisar a reserva ovariana, para que a gente possa ajudar esses casais a entender se existe uma pressa ou não em engravidar, se a gente precisa congelar óvulo, se a gente tem idade já de buscar para congelar embrião, o que é o melhor caminho para a gente seguir. E antes disso, claro, não é todo mundo que vai tentar engravidar que vai ter dificuldade de engravidar. Então, além de ser ginecologista especialista em reprodução assistida, a gente trabalha com ginecologia geral. Então, a gente atende muitos pacientes de consulta de rotina ginecológica, e isso entra nessas rotinas que a gente tem. Então, o paciente chega para a gente e fala: doutor, quero engravidar. Quando? Essa é a primeira pergunta. Eu estou pensando em engravidar daqui a uns 2, 3, 4 meses. Esse é o tempo que eu considero ideal para a gente começar a se preparar para uma gestação. E aí, se preparar para uma gestação, a primeira questão é o quê? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ter que fazer exames, a gente vai ter que avaliar se nesses exames tem alguma contraindicação, existe algum problema, existe alguma dificuldade para se buscar essa gestação. Então, a primeira coisa é fazer toda a rotina ginecológica, se avaliar se a gente tem alterações no colo do útero, câncer, né, de colo de útero, alterações como cistos de ovário, cistos de mama, antecedentes de câncer de mama, e avaliar primeiro a reserva ovariana dessa mulher, né, dessa primeira paciente, entender, por exemplo, se as vacinações estão em dia. É muito importante a gente vacinar antes, fazer aí uma avaliação hormonal, né? E entender se existe alguma dificuldade inicial. Se esse casal ainda não está tentando engravidar, não tem por que fazer espermograma nesse primeiro momento, dependendo da idade, né? Então, se é um paciente que já tem uma idade mais avançada, perto aí dos 38 anos, eu acabo pedindo que, se a gente já identifica algum problema, a gente não perde tempo. E também não é ainda indicado a gente fazer, por exemplo, a histerosalpingografia para ver se essas trompas uterinas estão abertas. E é muito comum perguntarem para mim: doutor, mas eu preciso levar meu marido na consulta? Sim, a gente precisa levar o esposo na consulta, porque já é uma consulta de pré-natal. A gente tem que entender que o pré-natal não é quando a gente engravida e a gente vai correndo no médico. O pré-natal começa nessa pré-avaliação. E por que o homem é importante que ele esteja na consulta? É muito interessante que o marido esteja nessa consulta para a gente entender a dinâmica de vida desse casal. Então, antes da gente buscar a infertilidade ou buscar as dificuldades, eu acho que uma das nossas funções como médico ginecologista, e que vai conversar sobre a pré-concepção, é entender e explicar os benefícios que a gente vai ter na parte reprodutiva, na fertilidade, de uma mudança para um estilo de vida mais saudável. Eu vejo todos os dias na clínica, no consultório, casais que estão assim, completamente irregulares do ponto de vista de hábitos, dormem mal, comem mal, bebem, fumam, usam drogas, brigam, estão nervosos, super estressados e querem engravidar. Então, primeiro, né, antes da gente engravidar, o ideal é que a gente modifique esses hábitos. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um resultado diferente para a parte reprodutiva, a gente vai ter mais benefícios do que problemas. Fazendo isso, a gente vai melhorar os nossos gametas, e se nós melhorarmos os gametas, a gente diminui primeiro
o risco de infertilidade. Segundo, o risco de aborto. Terceiro, o risco de ter doenças dos nossos bebês, por exemplo, autismo ou outras alterações inflamatórias. Então, existem formas e doenças que você vai acabar evitando nessa melhora do estilo de vida, como, por exemplo, o autismo. Com certeza isso vai ajudar. Doenças genéticas por aumento da inflamação, doenças inflamatórias. Então, acho que a principal mensagem para que nós entendemos uma consulta pré-concepcional é que, primeiro, a gente precisa, se a gente está pensando em engravidar, a gente precisa começar a ter hábitos saudáveis, se a gente não tiver. Se a gente faz, às vezes é até bom o marido vir, porque uma das dificuldades que a gente encontra também é o marido que é atleta. O atleta é total, assim. Então, aquele cara que treina sei lá quantas horas por dia, pedala quantas vezes por semana. E aí, quando você vai ver, a produção do sêmen dele está ruim e ele acha que ele está super saudável porque ele faz atividade física. Mas o excesso também faz mal. Ele é maratonista, por exemplo. O estresse oxidativo também faz mal. Ele dorme mal, ele come, faz uma dieta hipocalórica ou alguma dieta restritiva em algum sentido. Isso pode trazer prejuízo para que a gente tenha dificuldade em engravidar. Então, acho que a primeira ideia é melhorar nosso estilo de vida, checar se os nossos exames estão em dia, checar se existem contraindicações para a gravidez e, se não, a gente parte para gestação. E aí, se a gente tiver dificuldade, durante um tempo, a gente entende que a gente pode precisar da ajuda de um especialista de reprodução. Por exemplo, se eu tiver mais de 36 anos, se eu tiver uma dificuldade maior do que 6 meses para engravidar, eu devo procurar um especialista em reprodução assistida rápido para te ajudar a engravidar. Não é para fazer FIV, não significa isso, mas significa que a gente vai ter que efetivamente fazer alguma coisa para te ajudar o mais breve possível. E se eu tenho menos de 36 anos, com uma boa reserva ovariana, eu posso esperar até 1 ano para começar essa avaliação. Mas eu costumo dizer assim, que existe um dado muito assustador. Em média, um paciente com menos de 36 anos, ele tem uma chance de gravidez para cada ciclo ovulatório de mais ou menos 18%. Isso dá uma chance de gravidez acumulada de próximo aí de 88% em 6 meses. Então isso significa que esses 10% que a gente tem de infertilidade, que a gente chama, né, de 10 a 15% de casais com dificuldade para engravidar no período maior que 1 ano, eles já começaram a ter essas dificuldades com 6 meses. Então, se não engravidamos em 6 meses, eu acho que já vale uma avaliação com o especialista, mesmo se você tiver menos de 36. Às vezes é um ovário policístico que a gente precisa só acertar uma ovulação, fazer um acompanhamento rápido, melhorar uma dieta, diminuir a resistência insulínica, cuidar de algumas formas, sobrepeso. Está aí novamente, né, o estilo de vida como fator pré-determinante para o sucesso aí de uma gravidez. Então, se você está querendo engravidar, se você conhece alguém que quer engravidar, conversa, manda esse podcast para eles, ouvirem, para eles entenderem o que é bom fazer antes de começar a engravidar e tenha realmente aí uma ideia consciente de gestação, né? Atualmente a gente tem tanta informação, eu acho que a decisão de ter um filho deve ser uma coisa consciente, que a gente tem que realmente buscar algo melhor, algo mais para os nossos filhos. Se você gostou, compartilhe então esse áudio, foi um prazer tê-los aqui comigo e muito obrigado e até o próximo episódio.